Ok, nesta semana vimos pela primeira vez o que é uma variável, como é que eu crio uma variável. Na primeira semana só vimos ou resolvemos as nossas funções apenas indicando a linha do return e por isso nunca tivemos que criar assim uma variável, como vamos ter que fazer nesta semana. Ou seja, aqui a ideia de uma variável podem pensar que é algo que me guarda um determinado valor, cada variável pode ser de um determinado tipo. Na primeira semana só vimos aqueles 4 tipos primitivos, por isso a partir dos exercícios que vamos ver aqui vão ser só usando variáveis desses 4 tipos, ou seja, int, double, char e boolean. Eu posso criar uma variável se fizer só int n ponto e vírgula, aí estou a criar uma variável. No entanto, quando eu atribuo um valor pela primeira vez, eu estou, ou melhor, se eu só tivesse int n ponto e vírgula, eu estava a declarar uma variável. Estou a dizer que a partir deste momento existe uma variável chamada n. Se eu tiver isto na mesma linha, estou a fazer duas coisas. Estou a fazer a tal declaração, a dizer a partir de agora existe uma variável chamada n, e estou a fazer a inicialização dessa variável, onde estamos a dizer, ok, esta variável existe e esta variável tem um valor inicial de 7. Okay? Pronto, aqui na parte das variáveis e das operações vamos começar a ver esta linha, por exemplo, com um igual ao início pode gerar alguma confusão. Ou seja, se virmos aqui, por exemplo, estes 4 passos, criamos uma variável n com o valor de 7, criamos uma variável p com o valor de n, ou seja, também com 7. E agora, quando eu chego a esta linha, nas primeiras aulas de certeza que isto fez confusão, ou gerou confusão, que é, ok, o que é que está aqui escrito? E se eu pensar que o meu n vale 7 e que o meu p vale também 7, isto pode parecer um bocado esquisito, porque se vocês lerem isto como 7 é igual a 7 dividido por 2, okay? Ou seja, isto pode não fazer sentido nenhum, pelo menos nessa segunda aula. Mas a maneira como vocês devem ler estas linhas é a seguinte, ou seja, tudo o que está à esquerda do igual é a variável que vocês estão a alterar, ou seja, no fundo, eu não vou ler isto como um 7, vou ver isto como um n. Tá? E no fundo esta linha o que está a dizer é, eu quero colocar este valor na minha variável n. Ou seja, a partir do momento em que eu executar esta linha, o meu n vai valer aquilo. Por isso, sempre que tiverem alguma coisa à esquerda do vosso igual, não vejam essa variável, ou a posição de um vetor, ou de uma matriz, ou o que for que tiver aí, como sendo o seu valor, vejam isso como sendo a variável, à direita sim vem como sendo um valor. Okay? Ou seja, aqui estaríamos a dizer que o nosso n será igual ao seu valor, que será 7 a dividir por 2. Okay? Dúvidas sobre isto? Alguma coisa? Ok, temos aqui as variáveis, estruturas de controle. Nesta aula também introduzimos aqui a parte do if, ou seja, o if, eu uso um if ou um else quando eu não quero ter um único comportamento para a minha função, ou seja, eu quero criar ali uma condição lógica, por exemplo, vamos assumir que eu queria fazer, lá está, se eu não tiver if else, eu garanto que toda a minha função corre sempre da mesma maneira, como se só tivesse um único caminho. A partir do momento em que eu coloco um if ou else, eu estou no fundo a dizer, assim que eu chegar ali, posso ter dois comportamentos diferentes, tá? Se estiver a considerar o if e o else. Ou seja, em vez do meu programa ser literalmente uma linha reta, ou seja, no fundo é como se tivesse uma coisa deste género, e a partir do momento que eu tenho aqui um if ou else, é como se eu estivesse aqui a criar duas ramificações, onde posso ir para a esquerda para a direita, ok? Ou seja, no fundo o meu programa deixa de ter sempre o mesmo, assumir sempre o mesmo caminho, e assim que chegar à condição, lá está, se a condição for verdadeira eu vou pela esquerda, se a condição for falsa eu vou pela direita, tá? Pode ser mais cenários ou mais caminhos, mas a ideia principal acaba por ser esta. Ok, normalmente no if e no else, o meu if tem que receber aqui uma condição. Caso a condição, quando é testada, caso a condição me dê verdadeiro, eu vou executar todo o código que se encontra dentro do if. No entanto, se a condição me der falsa, eu vou saltar o bloco if e vou executar apenas o que está no meu else. Okay? Este é o funcionamento principal do if e do else.
Ok, depois falamos aqui também de vários ifs Professor, Força. por exemplo, há bocadinho quando estávamos a ver se o X estava em determinado intervalo, Uhum. nós não pusemos um ciclo porque tínhamos apenas uma condição, certo? Sim, ou seja, eu aqui coloco, ou costumo dizer as coisas normalmente desta maneira. Tu normalmente só usas um ciclo se tu quiseres fazer algum processo várias vezes, ok? Ou seja, se estiveres aí com uma dúvida, por exemplo, quando é que eu devo usar um ciclo, quando é que eu não devo, faz sempre esta questão. Aquilo que eu estou a tentar fazer, eu quero fazer uma vez ou várias vezes? Se a tua resposta for várias, então aí ciclo, ok? Se a resposta não é várias, então não precisas de um ciclo para resolver aquilo. Tá? Normalmente podes colocar esta questão a ti mesma e com base na tua resposta vais perceber se precisas de um ciclo ou não. Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, um vetor ou quero fazer qualquer coisa, porque tu naqueles exercícios de há bocado, tu sabias exatamente qual é que é o teu valor mínimo e qual é que é o teu valor máximo. Ok? Tens os valores todos, por isso não tens que fazer aqui um ciclo, não tens que ir à procura de nada, não tens que percorrer várias posições para chegar à tal resposta que queres. Ok? Por exemplo, se eu quisesse fazer qualquer coisa como multiplicar por 2 todos os elementos de um vetor de inteiros, eu sei que tenho que ir a cada uma das posições do meu vetor. Logo, esta multiplicação por 2 tem que ser feita várias vezes, porque eu quero fazer uma vez por cada posição que eu tenho no meu vetor. Tá? É um exemplo de, aí a tal resposta seria eu quero fazer este processo várias vezes, por isso preciso obrigatoriamente de um ciclo. Tá? Naquele caso específico daquele exercício de há bocado, eu sabia qual era o valor do meu mínimo, eu sabia qual era o valor do meu máximo e eu sabia qual era o valor do meu x. Por isso, se eu já tenho tudo, eu não tenho que fazer aqui um ciclo para ver nada. Okay? Só tinha que comparar aqui os valores das minhas várias variáveis e perceber se a condição dava verdadeiro ou dava falso. Tá? Ok, obrigada. Ok, se eu usar apenas um if e um else, o else no fundo abrange todos os casos que o if não está, que a condição que eu especifiquei aqui no if não está a abranger. Por exemplo, se eu puser aqui, se um determinado número for menor que 0, a condição que está associada ao meu else é se o número for maior ou igual a 0. Tá? É a condição contrária. Ou todos os casos que não foram incluídos nesta condição é como se fizessem parte aqui do meu else. Vamos pegar nesse exemplo dos tais números negativos. Ou seja, se eu tivesse aqui, se o meu n é menor que 0, e por isso o meu else fazia a condição se o meu n for maior ou igual a 0. No else não especificamos a condição e o else no fundo corresponde à condição contrária àquilo que eu especifiquei na condição do meu if. Okay? Aqui se eu quisesse fazer, por exemplo, pegando no mesmo cenário dos números negativos, se o meu n for menor que 0, ou seja, o meu else aqui está a abranger quando o n é maior ou igual a 0. Se eu aqui agora podia fazer qualquer coisa se o meu n for maior do que 0, e por isso este else seria só quando o n é igual a 0. Ou seja, eu posso, à medida que eu vou usando estes ifs else, eu posso ir dividindo, digamos assim, as minhas condições. Este cenário é o pior cenário, é uma coisa que normalmente não é muito usada, que são ifs encadeados, ou seja, um bloco de if else dentro de outro bloco de if else. Ou seja, se eu começar a fazer as coisas assim, isto vai crescer e fica caótico para se ler. Tá? Por isso, também existe aqui no Java uma coisa que é o... ok, não estou a falar aqui nisto, mas eu vou falar disto. Vou criar aqui aula 2. Vou chamar isto. Target number. Não vai fazer muito sentido a nível de função, mas já vamos perceber o que é que eu quero mostrar. Okay, vamos assumir que esta função tem que devolver um número menor que 0 ou negativo. Ou melhor, vai-nos devolver menos 1 se n for negativo. Vai-nos devolver 0 se n for 0. E vai-nos devolver mais 1 se n for positivo. Como é que eu fazia isto? Com ifs. Só usando aqui a parte dos ifs. If n menor que 0.
Caso o n seja menor do que 0, eu quero devolver o quê? Era menos 1. Ok, então menos 1. Agora, se eu só jogar aqui com o else, o meu else neste momento, se eu aqui só incluir o caso negativo, o meu else é como se estivesse aqui, certo? Ou seja, é a condição contrária àquilo que eu especifiquei, é o que está no meu else. Agora, eu podia usar aquele if encadeado que nós estávamos a ver aqui. Estou tudo perdido, já. Ok, uma coisa assim deste género. E podemos dizer novamente aqui com um novo bloco if else. Podemos dizer se o n for igual a 0, return 0. E isso faz com que a minha condição do meu else seja o quê? Deste else dentro. Ou seja, eu para estar aqui dentro deste bloco é porque eu estava com uma condição quando o meu n for maior ou igual que 0. Ou seja, só vão chegar aqui valores de n que sejam maior ou igual que 0. Se eu aqui estou a assumir o cenário em que o n é igual a 0, qual é que me sobra aqui desta condição? Maior. Exatamente. E por isso a condição deste else seria se o meu n é maior do que 0. Ok? Pronto, ou seja, peguei na minha condição e em vez de ter apenas 2 cenários, que era o que teria com o if e com o else, posso criar mais cenários. Ou seja, vindo daquela coisa do PowerPoint que eu estava aqui a fazer, esta função não teria apenas 2 ramificações, mas temos aqui uma ramificação que se voltava a dividir em 2 ramificações, digamos assim. E então tínhamos 3 caminhos possíveis para esta função. Ok? Uma coisa assim desse género. Tá? Ficou claro? Uma das coisas, normalmente, quando temos assim um código onde queremos trabalhar as várias condições, porque temos vários, queremos fazer coisas diferentes, se calhar se for negativo, ou se for nulo, ou se for positivo, em vez de usarmos estes ifs encadeados, ou seja, dentro uns dos outros, muitas vezes o que podemos fazer é usar aqui uma coisa chamada else if. Isto não foi muito falado, mas acaba por ser uma coisa que é usada, e por isso eu vou falar aqui, onde a ideia de um else if é que conseguimos dizer isto. Ou seja, em vez de ter aqueles ifs encadeados que a coisa não fica muito legível, ou se a coisa crescer vai ser caótica, eu tenho um único bloco onde estou a dizer, ok, se o meu n for menor que 0, eu quero devolver menos 1. Se não, se o meu n for 0, eu quero devolver 0. Se não, eu quero devolver 1. Okay? Tenho um único bloco com as 3 condições, em vez de precisar aqui de 2 blocos, o tal principal e o tal secundário. Tá? Pronto, isto é uma coisa também que é bastante usada, pelo menos no mundo da programação. Aqui, acho que falta aqui um slide, neste slide, a falar disso, já que falaram aqui dos fores encadeados. É uma coisa que se usa bastante. Ok, vou chamar isto Cif. Okay. Dúvidas sobre isto? Alguma coisa? Já perdi imenso tempo. Estou lixado. Ok, aqui também, nesta semana, foi introduzido o ciclo while. E a ideia deste ciclo while vai-nos servir para fazermos o mesmo processo, ou um determinado processo, várias vezes. Tá? Por isso, sempre que a questão, lá está, vai surgir quando é que eu devo usar um ciclo, quando é que eu não devo, tal como eu estava a dizer há bocado, se aquilo que eu quero fazer várias vezes, eu preciso de um ciclo para o fazer. Seja, neste caso, o while, seja agora mais tarde, portanto, nestas últimas semanas onde vimos o for. É a mesma questão para os dois. Tá?